No dia 4 de novembro de 2021, estreou nos cinemas o filme do universo Marvel, Os Eternos. A obra conta a história desses seres celestiais criados há milhares de anos por outras entidades mais poderosas e antigas, conhecidas como os Celestiais. Incumbidos da missão de proteger a humanidade, os Eternos enfrentam um grupo de vilões conhecidos como Deviantes, seres que também foram criados pelos Celestiais. Bem, embora pareça que estamos falando de mais uma história de filmes de super-heróis, você sabia que existe uma influência religiosa muito forte nessa narrativa, principalmente vindo da Bíblia? Não? Então fica aqui comigo para eu te explicar isso melhor. Meu nome é Ivan Lima e seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Antes de desbravarmos a história em si, precisamos falar sobre o criador dela, o lendário cartunista e roteirista americano Jack Kirby. Jack nasceu no ano de 1917 e desde muito jovem já demonstrava interesse pela ficção e por desenhos. Em 1930, começou a trabalhar com quadrinhos, porém, o sucesso viria realmente apenas 10 anos depois, em 1940, quando, junto de um amigo, o desenhista cria um dos heróis mais famosos de todos os tempos, o Capitão América. Durante as décadas seguintes, Jack, junto com outros desenhistas e principalmente com o lendário Stan Lee, produziu dezenas de novos super-heróis. No começo dos anos 70, ele se afasta um pouco da Marvel e assina um contrato com a concorrente DC. É nesse momento que começa a nascer a história dos Eternos. Mas Ivan, os Eternos não são exatamente da Marvel? Como ele começou a criar essa história na concorrente? Calma que eu explico. Na empresa responsável por outros guerreiros famosos, como o Batman e o Superman, Jack deu início a um novo conceito de histórias, que ficaram conhecidas como o Quarto Mundo. Nessa história, seres antigos e celestiais batalhavam entre si, um conflito que se refletia na humanidade. Nas sagas do Quarto Mundo, foram introduzidos os personagens conhecidos como os Novos Deuses, que seriam esses seres divinos e milenares. Bem, como é popularmente falado na internet, a história publicada pela DC flopou, ou seja, acabou sendo considerado um fracasso pela crítica e pelo público. Após um breve período não bem sucedido na DC, Jack volta à Marvel, porém não abandona sua ideia de criar um universo divino dentro do mundo dos super-heróis. O escritor, em 1976, usando esses conceitos de divindades, lança no mesmo ano a primeira edição dos Eternos. Esse primeiro volume conta como os deuses visitaram nosso planeta há mais de 1 milhão de anos. Eles fizeram experimentos com as raças que já existiam aqui e que no futuro seriam nós, os seres humanos. Desses experimentos surgiram também outros 2 tipos de seres, os Eternos, que seriam muito parecidos com os humanos fisicamente, porém imortais e poderosos, e os Deviantes, que teriam surgido a partir de erros nos experimentos, mas ainda assim mais fortes do que os homens. Além de introduzir um novo mundo para o universo Marvel, a história também tinha o objetivo de explicar várias coisas que já aconteciam nos quadrinhos, como, por exemplo, o porquê da Terra ser tão importante para os outros planetas do universo. Além disso, essa intervenção divina explicaria por que tantas pessoas tinham poderes aqui. E até mesmo seria a razão dos genes mutantes que vemos nos personagens do X-Men. Para colocar em prática essa história, foram utilizadas diversas influências mitológicas e religiosas. A mais clara delas é em relação à dicotomia entre o bem e o mal, que é vista na Bíblia. Os Eternos representam o lado bom, enquanto os Deviantes seriam uma representação do maligno. Mas as referências vão muito além disso. Por exemplo, é possível fazer uma relação dos Deviantes com os anjos caídos, conhecidos como Néfilins, que se passa na Bíblia. Nos quadrinhos, após terem descumprido regras, esses seres são expulsos para o fundo do oceano. Lá, continuam a planejar sua vingança
contra os seres que vivem lá em cima, enquanto são vigiados pelos Eternos, que vivem em um lugar isolado dos humanos. Caso você não tenha reparado, é quase como se os deviantes tivessem sido mandados para o inferno, enquanto os Eternos vivem em cima de uma montanha, ou seja, em uma espécie de céu. Um desses seres malignos mais importantes, chamado de Cro, desenvolve ao longo da história um par de chifres, que, bem, nem preciso falar que é uma metáfora para Satanás, não é mesmo? Continuando. Outra comparação é que esses seres, os deviantes, não odeiam exatamente os humanos, mas sim os celestiais, aquelas divindades antigas que eu já citei aqui no começo do vídeo e que foram responsáveis pela criação deles mesmos e de toda a vida na Terra. Isso não te parece muito com o ódio e inveja que Satanás tem de Deus? Parece, não é? O plano deles não é destruir a raça humana, mas sim convertê-los para acreditarem neles mesmos, não nos celestiais. Mais uma vez, uma história muito parecida até mesmo com o Apocalipse bíblico, quando uma espécie de anticristo irá surgir e convencer as pessoas que não têm fé de que o diabo deve ser seguido. Existe até mesmo uma versão da Arca de Noé na história, quando um dos Eternos mais importantes salva a humanidade de um grande expurgo promovido pelos celestiais. Na história, esses seres divinos, após criarem as três raças, os deviantes, os eternos e os humanos, desapareceram da Terra. Em sua segunda vinda, eles resolvem punir os desviantes e promovem um grande dilúvio. Porém, permitem que um eterno crie uma arca e salve a raça humana. Só que ao irem embora, deixam um aviso. Se quando voltarem, o problema dos seres malignos ainda persistir, eles irão promover um verdadeiro reset na Terra. Até mesmo os eternos serão extintos. Bem, além da influência cristã na história, principalmente vinda do Velho Testamento, fato é que toda a narrativa, na verdade, é baseada também em contos mitológicos. Vale ressaltar aqui que, embora, obviamente, respeitemos todas as religiões, a Bíblia, por si só, pode ser considerada uma espécie de mitologia, só que cristã. Enfim, a história dos Eternos possui influência de diversos tipos de divindades de outras culturas. A partir dessas influências, a história se afasta um pouco do cristianismo, principalmente devido a um detalhe. Segue esse raciocínio aqui comigo. Na Bíblia, os anjos caídos, ou Néfilins, são seres celestiais que descumpriram as ordens de Deus e foram punidos por isso. Acontece que em outras culturas, os filhos dos deuses primordiais, aqueles que criaram o mundo, geralmente são os responsáveis por trazer progresso e evolução para os humanos. Esse detalhe já gera uma enorme diferença para o livro sagrado cristão, já que nele existe apenas Deus como responsável pelos homens. Para te dar um exemplo mais claro do que eu estou falando, peguemos a mitologia grega para entender melhor. Os titãs, responsáveis pela criação do mundo, tiveram filhos, que no caso são o panteão já conhecido por todos, como Zeus, Hera, Poseidon e Hades. Bem, foram os deuses, não os titãs, que acabaram abraçando os homens e ensinando a eles diversas coisas. No tipo de narrativa hebraica antiga, a que gerou os primeiros livros da Bíblia, isso não acontece. Nesse tipo de história, os filhos diretos de Deus, que abandonaram seus comandos, no caso os anjos caídos, são ruins e devem ser combatidos. Outro exemplo claro de influência de contos religiosos na história dos Eternos está presente no personagem Gilgamesh, o Eterno mais forte fisicamente. Caso você não saiba, o nome é uma referência às Epopeias de Gilgamesh, um conto sumério e possivelmente a obra literária mais antiga já escrita pela humanidade. As Epopeias contam a história de um rei sumério, uma das primeiras sociedades da história. A narrativa conta que a sociedade daquela época tinha sido abençoada por seres divinos, filhos de gigantes que viveram na Terra há muito tempo. Consegue ver a relação aí? Além disso, nas epopeias do rei Uruk, como é chamado, acontece em certo ponto uma espécie de dilúvio. Como você já deve ter percebido também, esse dilúvio serviu como inspiração para o próprio
Dilúvio Bíblico. Uma história que, conforme os historiadores, foi adaptada pelos hebreus antigos. Agora, é a sua vez. Fala aqui pra gente se você já assistiu Os Eternos e se também reparou alguma dessas coisas que citamos aqui. Enfim, eu fico por aqui, mas logo estou de volta. Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!